Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão e irmã, estamos aqui para juntos estudarmos e meditarmos a primeira leitura proposta pela nossa igreja para a segunda semana da Quaresma, na segunda-feira. Hoje, dia 14 de março. Desde já, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, se possível deixe seu comentário, curta e envie para outras pessoas, tá bom? Vamos juntos ler, então, essa primeira leitura. Ela se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 4b até o versículo 10, que diz assim: Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem teus mandamentos. Temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade, temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e de tua lei. Não temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. A ti, Senhor, convém a justiça, e a nós, hoje, resta-nos ter vergonha no rosto, seja ao homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel, seja aos que moram perto e aos que moram longe, de todos os países, para onde os escorraçaste por causa das infidelidades cometidas contra ti. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes e a nossos antepassados, pois pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti, e não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, indicando-nos o caminho de sua lei, que nos propôs mediante seus servos, os profetas. Amado irmão e irmã, estamos diante de uma oração proposta pelo profeta Daniel. Na verdade, essa oração ela começa lá no versículo número 3, e vai até o versículo 19. Então a primeira leitura é extraída dentro de uma grande oração. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção a você é perceber o quanto o profeta Daniel ele está equilibrado. Veja bem, no primeiro versículo dessa leitura, ele chama Deus de grande e terrível. Então o profeta começa nessa visão muito grande de Deus, que ele é muito maior do que todas as realidades. Mas quando nós chegamos lá no versículo 9, ele vai nos dizer: Mas a ti, Senhor nosso Deus, cabe misericórdia e perdão. Agora nós vemos a face de um Deus misericordioso. Isso é muito saudável porque, de fato, nós precisamos ter uma visão muito equilibrada de quem Deus é. Muitas pessoas olham só para um lado e esquecem do outro. Mas, na verdade, o que eu quero trabalhar com você nessa leitura não é isso. Mas é pensando na Quaresma, como esse tempo de oração, o que essa leitura pode nos ensinar e deve nos ensinar sobre a prática da vida de oração. Primeira coisa importante que eu quero que você entenda é que a oração é persistente. Se você observar bem, Daniel vai suplicar no versículo 4, ele começa a fazer um grande momento de perdão, a reconhecer o quanto eles fizeram de coisa errada, e depois ele vai nos dizer, não é? Mas Senhor, cabe a ti isso, né? Ele vai insistindo, ele vai argumentando durante a oração. A oração ela precisa ser insistente, persistente, mas não deve ser desesperada. Em que sentido? Tem pessoas que persistem na sua oração, mas desesperam-se nela como se parecesse que Deus não escutasse, como se Deus não existisse, como se Deus não fosse ter misericórdia daquela pessoa. Isso não existe, tá bom? Na verdade, coloquemos isso na nossa cabeça. A nossa oração ela precisa ser persistente, mas ao mesmo tempo confiante. Eu peço, mas já confiando que Deus está me ouvindo. Uma segunda característica importante é a humildade. Uma humildade tão forte ao ponto de se unir ao pecado do povo. Pode observar muito bem que o profeta usa palavras no plural. Temos pecado, temos praticado, temos isso, não temos prestado ouvido, enfim. A nós hoje, né? Enfim, sempre nessa realidade. Porque o profeta, ele se sente um com o seu povo. E aqui vem a dinâmica da humildade. Reconhecer que ele é um com o povo, que assim como o povo pecou, ele também pecou. E por fim, última característica que eu gostaria de extrair desta leitura é a grande momento de confissão. Eles começam a confessar os seus pecados, obviamente na boca do profeta, e o quanto isso precisa existir em nós. Reconhecer as nossas falhas, as nossas culpas. A Quaresma é o tempo propício para isso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de se confessar nesta Quaresma. Que tal aproveitar esta oração e utilizar ela
né, essa primeira leitura como fundamento, como base para a tua confissão. Reconheça os seus pecados e não tenha medo. Assim como no versículo 9 vai dizer: a ti, Senhor nosso Deus, cabe misericórdia e perdão. A nós cabe a confissão, a nós cabe reconhecer o pecado. A Deus cabe a misericórdia e cabe o perdão. Que Deus te abençoe. Daqui a pouco, às 7 horas da noite, aqui no canal, vai ser já lançado, né, a reflexão do Evangelho deste dia também. Aguardo você. Até lá.